Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo aí ao nosso canal. Estamos aí constantemente, todos os dias, postando vídeo no canal e queria trazer um comunicado para os irmãos, urgente. Nesse mês de janeiro, vamos começar a propósito de campanha de oração à meia-noite, lives. E eu peço a você que for participar, não perda. Vamos estar trazendo uma palavra e vamos estar orando pela sua vida, pela sua família nessas lives. Seja qual for o problema, seja qual for o tipo de solução que você quer que Deus faça em sua vida. Deus vai entrar com libertação, vai entrar com cura, vai entrar com salvação. O nome do Senhor vai ser glorificado nessas campanhas, a qual vamos estar gravando as lives por volta de meia-noite. Eu vou estar sempre informando no canal aqui para os irmãos. Esse mês de janeiro vamos estar se dedicando mais e mais ao canal. O canal aqui, irmãos, nós postamos vídeos simples, mas trazendo a simplicidade do evangelho, da palavra genuína. E eu queria falar um pouquinho aqui, e eu te peço que fique até o final desse vídeo e acompanha. Você vai descobrir algumas coisas que talvez você não sabia, ou talvez você sabe e só falta botar em prática, e que Deus, por intermédio desse vídeo, possa te estimular a você praticar esse exercício que muitos têm deixado de praticar, que é o exercício da oração, que é a dedicação da oração. Quantos que oravam e já não oram mais? Quantos que tinham uma vida de oração e hoje tem apenas momento de oração? Eu vou te explicar o que é momento de oração e o que é uma vida de oração. Tem uma diferença, momento e vida de oração. Mateus capítulo 21, verso 22, está escrito: tudo quanto pedis na oração, crendo, recebereis. Tudo quanto, se crê, vai receber o que você pedir, na oração. Então você entende, compreende aqui que às vezes muitos levam mais para o sentido material, se você crer, vai te dar uma casa, se você crer, você vai ter um carro, se você crer, você vai ter um emprego. Sim, isso aí também é cabível, porque a Bíblia tem princípio para isso, princípio de honras, mas eu queria trazer para o outro lado. Qual lado? Que tudo que você pede, se você crê, você há de receber mais intimidade com Deus, mais unção com Deus, mais graça com Deus, mais prazer em estar na casa, na presença de Deus. Que hoje muitos, na verdade, têm perdido o prazer de congregar, porque têm visto mais defeitos do que qualidade, tem observado mais os defeitos do que as qualidades, e aonde tem ser humano tem defeito. Eu não estou falando de safadeza e de pecado, porque safadeza e pecado, isso é tratado e mediante a palavra. Agora, falha e defeito, todo ser humano ele vai ter. Jesus foi o mais perfeito que veio nessa terra, e olharam para ele e chamaram ele de endemoniado. Jesus, aquele que não tinha pecado, o Cordeiro Imaculado. Então aí você já tinha. Então nós temos defeito. Só que a gente pode andar em uma qualidade de vida cristã, dando um bom testemunho, pode, tendo um caráter, sim, cristão, tendo uma vida separada, diferenciada de bom testemunho. Isso a gente pode, embora pode se levantar, pode falar, mas a árvore é revelada pelos frutos. E a árvore que dá fruto, essa árvore, ela permanece em dar os seus frutos. Entendeu e compreendeu? Então eu queria trazer aqui sobre momento de oração e sobre vida de oração. Eu queria te estimular a você buscar de Deus em priorizar em sua vida uma vida de oração. Uma vida de oração. Quem tem uma vida de momento de oração é mais ou menos assim. Surgiu uma enfermidade, a pessoa ora. Aí tem aquele momento de oração. Deus me cura, Deus faz um milagre. Ficou desempregado, vai orar, pedir para que Deus venha abrir a porta. Surgiu algum problema familiar, aí vai orar para Deus poder estar agindo na vida familiar. E o diabo fica sondando e vendo que você leva uma vida de momento de oração. E a Bíblia nos ensina o quê? Lucas 18, perseverar na oração. Perseverar na oração. A parábola da viúva e do juiz Níquolo. Sobre o dever de orar sempre não desfalecer e sempre perseverar na oração. Então entende e compreende isso aqui. A pessoa que leva um momento de oração é uma coisa. Simplesmente, quando surge alguma coisa adversa, ela vai orar.
Agora, quem tem uma vida de oração é diferente, porque se tem problema, ela ora. Se não tem problema, ora do mesmo jeito. Se a porta está aberta, ela tem a sua vida de oração. Se a porta está fechada, ela continua tendo a sua vida de oração. Tem problema no casamento, está orando. Não tem problema no casamento, continua levando uma vida de oração. E não espera surgir o problema para depois orar. Imaginou se Daniel deixasse para poder orar dentro da cova dos leões? Não, Daniel já levava uma vida de oração. Daniel não deixou para poder orar dentro da cova dos leões. Daniel ele já levava uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes por dia e tinha cargos importantes na Babilônia, que poderia dizer bem assim, não, mas Daniel é muito ocupado e não tem tempo de orar. Mas quem faz o nosso tempo é nós mesmos, para Deus, se separar. Daniel, ele tinha cargos importantes na Babilônia, mas não deixava de orar, porque ele priorizava a oração na vida dele e ele tinha uma vida de oração. Então, quando Daniel é jogado dentro da cova dos leões, ele é livrado, não é porque ele orou lá dentro, é porque ele já levava uma vida de oração. A oração que você ora hoje é para estar te livrando amanhã de algum mal que pode vir sobre sua vida, sobre sua família. Então, por isso que a gente tem que levar uma vida de oração constantemente. Tem gente que espera cair dentro da cova dos leões ou cair dentro da fornalha para depois orar. Quando surge o problema, aí começa a fazer campanha. Surge o problema, começa a orar de madrugada. Surge o problema, começa a buscar a Deus. Não! Não espera surgir a adversidade para que você venha aprender a ter uma vida de oração, não. Porque senão não se torna uma vida de oração, se torna momentos de oração. E o crente que tem momento de oração é presa fácil para Satanás. Porque no momento da dor, da luta, ele ora. Mas quando a bonança vem, ele se incomoda e fica na zona de conforto. É onde o inimigo entra e derruba muitos na presença de Deus. Porque ninguém cai do dia para a noite. As pessoas caem de uma vida esfriando aos poucos. Primeiro deixa de orar. Depois vai deixando de ir na igreja. Aí só lê a Bíblia à noite no culto. Aí só ora à noite no culto. Só ouve a palavra à noite no culto. Quando chega em casa, não ora. A sua vida cotidiana em casa, não lê Bíblia. Não tem uma separação com Deus de oração. Passa o dia todo em atrativos mundanos que não edifica a nossa vida espiritual. Então é por isso que a gente o nosso espírito lhe pede isso. Oração, jejum, palavra. E não é algo momentâneo, é algo constante na nossa vida. Você pode analisar a Bíblia, que sempre vai estar falando de perseverança, de constância. Deus não conta com pessoas inconstantes, que tudo que começa não vai avante, tudo que começa para, tudo que começa desiste. Tem pessoas dentro da igreja desse jeito, começa um propósito, quebra no meio do caminho. Começa um propósito da igreja de oração, para no meio do caminho. Começa de madrugada, não conclui. Porque fica alimentando mais a carne do que o espírito. Então que nesse vídeo você possa ser estimulado a não viver apenas momentos de oração, mas viver uma vida de oração. Porque quem vive uma vida de oração, está dentro da cova, ora. Está fora da cova, também ora. Está na bênção, ora. Está na bonança, também ora. Mas pastor, o Senhor não me conhece, não sabe o tanto de afazeres que eu faço. Daniel tinha muitos afazeres, mas aquilo não atrapalhou ele ter uma vida com Deus. Se a tua amizade está te afastando você da oração, se afasta. Se o serviço, se a família está te afastando da oração, começa a rever os conceitos. E começa a voltar a priorizar a oração na sua vida. Volte a orar. Hoje é loucura para muita gente orar 2 horas de joelho. Orar 1 hora de joelho. Muitos falam, ixi, orar 1 hora, longe de mim, não dou conta. Mas antes dava conta. E hoje, muitos que tinham uma vida de oração lá atrás, e hoje que não ora mais, fica batendo em quem ora. Sabe por que eles batem em quem ora? Porque muitos que tinham uma vida com Deus, hoje vivem na corrupção. E sabe que aquele que ora tem a visão aberta de enxergar o pecado, de ver aquilo que não provém de Deus. Então por isso que muitos pastores ocultam a igreja de orar, porque eles sabem que o dia que a igreja começar a orar, ela tem força de jejuar. E tendo força de jejuar, vai ter força de ler a palavra. E a visão vai se abrir, as escamas vai se cair, vai enxergar a verdade e vai dar no pé, não vai ficar lá sendo enganado.
É por isso que muitos pastores têm privado o povo de orar, não tem oração nas igrejas deles. É por causa disso, um medo, porque sabe que quem ora a visão se abre. Você pode analisar a Bíblia. Elias no Monte Carmelo orou, desceu fogo do céu. Josué orou, o sol retrocedeu, parou. Então você vai ver o decorrer da história bíblica, que a oração ela tem poder. O problema é que hoje muitos acreditam na história, num Deus que fez. Só que eu acredito na história em um Deus que ainda faz. Muitos veem assim, não, Deus fez, Deus operou, mas cadê a fé para poder acreditar que Deus ainda pode operar na vida dele? O que Deus fez no passado, Deus pode fazer no presente. Ah, Deus fez isso, Deus abriu o mar vermelho, Deus desceu o fogo do céu, queimou o holocausto, matou os profetas de Baal, Deus operou, Deus fez, o Deus que fez ainda faz. O que está precisando é da igreja se voltar, se dobrar diante do Senhor. Nós precisamos fazer o que está escrito em Joel capítulo 2, verso 17. Sacerdotes, chora entre o alpedres e entre o altar, e interceda para que Deus venha poupar o povo. O sacerdote tem que orar, o pastor tem que orar, a igreja, os membros que já tomam santa ceia, que tem entendimento da palavra, tem que levar uma vida de oração. Crente de santa ceia que foge de oração não tem o Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus sente falta da oração. Quem tem o Espírito Santo de Deus sente falta da casa de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus sente falta de viver em comunhão com os irmãos. Agora eu vejo assim, pastor, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas não vai na oração, não sente falta, não vai na igreja, não sente falta, não está entre os irmãos, não sente falta. Não tem, porque o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado e da justiça de Deus. Então o Espírito de Deus é que nos leva a sentir falta das coisas que são do céu, porque a igreja não é coisa da terra, oração não é coisa da terra, jejum não é coisa da terra. Palavra de Deus não é coisa da terra, isso é tudo coisa do céu, coisa que é proveniente do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então se a pessoa está dizendo que está servindo a Deus, mas não sente falta das coisas de Deus, então o Espírito de Deus não está na vida dele. Estou falando de membro, de pastor, de obreiros, que às vezes deixa a casa de Deus, deixa a oração de lado por qualquer outro atrativo mundano, preenche o vazio da vida dele, a qual ele não sente mais falta de estar ali na presença de Deus. Então tem muita gente que pensa que tem a presença do Espírito Santo de Deus, mas na verdade não tem, porque não sente falta. E nós precisamos não levar uma vida, um momento de oração, mas levar uma vida de oração. Que Deus possa continuar falando no seu coração por intermédio desse vídeo, e eu creio que no mês de janeiro estamos aí, com mais vídeos e uma programação aí no canal que vai abençoar a tua vida e tua família e vai te ajudar a crescer espiritualmente. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.